Bom dia, Deus! Eis daqui, São Moreira, mais uma vez, alimentando-nos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, nos proteger de todo mal. Amém? Você lê a palavra todo dia. Deus está te chamando para te abençoar, para te proteger, para te dar cura, liberdade, conforto de espírito, consolo, te livrar de depressão, de qualquer coisa. Apenas confie em Deus, leia a palavra todo dia, escute ela e Deus te salvará para o paraíso. Malaquias capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Por intermédio de Malaquias, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, e desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Veja que hoje muitas igrejas recebem dízimos, ofertas e pessoas iníquas que praticam o mal. Ó Deus, Deus não aceita. E eles sabem. Isso é sujo. Isso suja o nome de Deus, a casa de Deus. Só quer o que é certo. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes nos vossos corações, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos. E o esterco
das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Veja que hoje muitos pregadores atendem melhor quem tem dinheiro do que as ovelhas. Fazem acepção. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha do Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Veja que Deus está mostrando, seja fiel, cumpra o que Deus tem para nós. Ele nos dá a salvação. Temos apenas cumprir leis, mandamentos e as ordens dele, mandamentos dele. E não aceitar o que existe do mal. Veja que aqui as pessoas, os ricos, os bilionários, iriam doar para Deus, mas doavam do sujo, e Deus não aceitaria. E se fosse de pecado, Deus não aceitaria. Diferente de hoje, as igrejas aceitam ofertas e dízimo de pessoas iníquas, de pessoas que eles sabem que praticam o mal, que praticam atos contra a lei. E Deus está cobrando deles, e a maldição vem. Recebam todos o pão da vida, escutem a palavra todo dia, e Deus irá abençoar cada vez mais. Recebam o pão da vida.